Josué capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 3, diz o seguinte: E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de astúcia. Quem usou de astúcia? Os moradores de Gibeon, ou os gibeonitas, usaram de astúcias. Fala comigo essa frase, usaram de astúcia. Porque nós vamos nos declinar sobre essa frase aí. Usaram de astúcia. E foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, remendados, roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué até o arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei pois agora acordo conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus ou aos gibeonitas: Porventura habiteis no meio de nós? Vocês vivem aqui? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse Josué: Quem sois vós? De onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Baza, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para caminho, e ide ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei pois agora acordo conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão quando saímos, no dia em que saímos para vir a vós. Veja como está, seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, veja, já rotos. E essas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, ou seja, pão deles, água deles, roupa deles, e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, ou seja, que não lhes mataria. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, preste atenção, depois de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, descobriram que aqueles homens eram o quê? Vizinhos. Eles não eram gente de distante, eles eram vizinhos que moravam no meio deles, ou seja, perto ali. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar ou matar. Isso, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida,
para que não haja grande ira sobre nós, a ira de Deus, por causa do juramento que lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha, tiradores de água para toda a nossa congregação, como os príncipes lhes disseram. Josué os chamou e falou-lhes dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós, ou seja, sendo nossos vizinhos? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, ou seja, vossos filhos, vossos netos serão servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Eu paro aqui a leitura. Por favor, olhe para mim e preste atenção, gente. A ordem de Deus para Josué naquela época era que destruíssem os povos ou seja, reinos e povos que não temiam a Deus. E aí você já sabe que Jericó foi derribada porque os cananeus adoravam outros deuses, e aquela terra Deus prometeu ao povo de Israel. Em seguida, Deus manda que Josué conquiste Ai, a cidade de Ai, que desapossasse também aquele povo, e aquele lugar seria dado ao povo de Israel. Então esses homens que vieram aqui, gibeonitas, preste atenção por favor, pessoal. Esses homens aqui, os gibeonitas, eles, quando souberam que Josué derrotou Jericó, conquistou Jericó e a cidade de Ai, os gibeonitas pensaram assim: amanhã seremos nós, amanhã seremos nós que iremos morrer. Então eles combinaram entre os seus anciãos, dizendo: ei, vamos fazer uma astúcia, que lemos lá no início, astúcia. Então o que os gibeonitas fizeram? Alguns deles se vestiram de roupas velhas, sapatos velhos, uma bolsa de pão duro e seco, não é? Bolsas de couro de carneiro com vinho podre, e foram até ao arraial aonde estava Josué e os príncipes de Israel, e lhes contaram uma mentira, dizendo: olhe, nós somos de uma terra distante, nossa terra foi atacada pela fome, veja as nossas roupas, veja os nossos trajes, veja como nós estamos. Viemos aqui porque reconhecemos que o Deus de Josué é o Deus único. Os homens, antes de consultarem a Deus, os homens que receberam aqueles homens, os príncipes, antes de receberem, antes de comunicarem a Josué e aos príncipes, aqueles homens de Israel já aceitaram, dizendo: olha, vamos dar do nosso pão para você, fica aqui entre nós. O assunto chegou até Josué. Josué pergunta para eles: mas de onde vocês são? Nós somos de longe, nosso povo está morrendo de fome. Reconhecemos que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, permite-nos ficar aqui. E aí, gente, sem consultar o Senhor, sem consultar a quem? A Deus, ao Senhor. Os príncipes, inclusive Josué errou também, apertaram as mãos daqueles homens, dizendo: olha, nós faremos aqui um juramento, que nós não mataremos vocês, nós pouparemos vocês, e vocês vão trabalhar aqui, carregando água, rachando lenha, e por isso nós não iremos matar vocês. 3 dias depois, é descoberto que aqueles homens
não eram estrangeiros coisa nenhuma. Aqueles homens eram vizinhos, cidades vizinhas, não era cidade longe. Mesmo sendo cidade vizinha, a ordem do Senhor era que os estranhos fossem mortos. Fossem o quê? Mortos. Só que há uma trama, há uma astúcia daqueles homens que pensaram assim: poxa, nós vamos morrer. Josué está vindo aí matando todo mundo. Já matou todos os moradores de Jericó, já matou todos os moradores de Ai, e o que será de nós? Então eles tiveram astúcia. 3 dias depois, essa mentira foi descoberta, e ele diz: por que vocês mentiram? Por que vocês disseram que eram de longe, sendo que vocês são aqui de perto? Naturalmente eles devam ter dito, né? Olha, nós temíamos ser mortos. Mas veja, olha o assunto que vamos entrar aqui agora. A pregação começa aqui agora. Quando se faz uma aliança, não pode se quebrar. Eles apertaram as mãos e fizeram uma aliança, dizendo: nós jamais tocaremos nesses homens, para que a ira de Deus não venha nos atacar. Quando a mentira foi descoberta, não houve o que fazer, porque já haviam jurado. E Josué disse: olha, vocês serão malditos, vão continuar aqui. Nós não vamos matar vocês por causa da aliança, do juramento, mas vocês serão malditos permanentemente, servos, carregando água para o santuário e rachando lenha para os sacerdotes. Aqui para nós, pessoal, eles receberam uma, digamos, uma intimação, uma missão para serem servos, servos do Senhor. E aí eu me atrevo a dizer que é ruim servir a Deus? É ruim? A coisa mais maravilhosa é você ser um servo de... está servindo ao Senhor, está fazendo a obra, está fazendo a obra como pastor, está fazendo a obra como obreiro, está fazendo a obra do Senhor como um membro que evangeliza, que se preocupa com as coisas de Deus, com a obra do Senhor. Esses homens, Josué falou assim: olha, nós não vamos matar vocês por causa do juramento, mas vocês permanentemente, vossos filhos, vossos netos, todos vocês permanentemente vão servir água e rachar lenha para o Senhor. Existe outra coisa melhor do que isso? Servir ao Senhor? Não há. Está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Mas agora vamos para um outro detalhe. Os anos passam-se muitos anos. O próprio Josué, que errou por não ter consultado a Deus. Gente, acho que foi sexta-feira, preguei uma palavra aqui falando sobre quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe será dada. O Senhor não nega nada para ninguém quando solicitado, Ele dá. E veja bem, você fazer algo sem consultar a Deus, você sofre. Você fazer qualquer coisa sem pedir a orientação do céu, você paga por aquilo. Josué errou por não consultar a Deus, mas já que já tinha dado a palavra, não podia voltar atrás. Houve astúcia por conta daqueles homens, mas porque não conheciam a Deus e agiram erroneamente, digamos assim, erroneamente nessa visão. Mas o fato é que eles foram poupados. Passaram-se os anos. Você está escrevendo? Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, eu não vou ler, mas só deixando aqui a referência. 2 Samuel, capítulo 21, e o versículo 1 em diante, lá diz
que Saul, ele matou os gibeonitas. Josué tinha dito para não matar. Ele morreu, passaram-se os anos. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele matou os gibeonitas. Não todos, uma grande maioria. Saul, ele foi um rei, depois que a glória subiu para a cabeça, ele esqueceu do Senhor e passou a fazer diversas coisas erradas. E uma delas foi matar os gibeonitas. Então ele descumpriu, ou ele quebrou a aliança que Josué havia feito com os gibeonitas. Gostando ou não, era para honrar. Gostando dos gibeonitas ou não gostando, não poderia tocar, porque foi feita uma aliança. Mas aí o Saul matou alguns. O que acontece lá no capítulo 21 de Samuel? Houve uma fome de 3 anos em Israel. Escute, houve uma fome dentro de Israel, entre o povo de Israel. Imagina o povo de Israel passando fome, o povo de Deus. O povo de Deus fala assim: poxa vida, nós não temos nada para comer hoje. Nós temos apenas um pedacinho de pão para dividir com uma família inteira. O povo de Israel sofreu 3 anos de fome, porque a mão do Senhor pesou sobre o seu próprio povo, porque Saul matou os gibeonitas. E Josué falou que não era para fazer isso, e eles assim fizeram. Vocês estão entendendo, pessoal, o grau de importância do que se é fazer uma aliança com Deus? E eu agora vou só pontuar em relação a isso. Pergunto: você tem uma aliança com Deus, sim ou não? Não tem uma aliança com Deus? Quem tem uma aliança, diga eu. Bom, então eu acredito que se você zela por essa aliança que você tem com Deus, você não vai sentar na mesa de Deus de dia e à noite sentar na mesa dos demônios. Se você tem uma aliança com Deus, você jamais vai fazer isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que uma pessoa que tem uma aliança, ela fez um juramento. Aliança é um acordo, é um juramento de ser fiel, de honrar, de defender. E aí, como que uma pessoa quebra uma aliança? Por exemplo, Saul quebrou a aliança, e ele sabia. Tudo bem que Josué não estava mais ali, mas os escritos de acordos estavam tudo lá. Os sacerdotes estavam sempre ali para aconselhar o rei, ou orientar o rei, dizendo: o rei não pode fazer isso porque tem um acordo e tal, não pode fazer. É igual um advogado de uma empresa. O advogado da empresa, a empresa consulta o seu advogado e diz: olha, não pode punir esse funcionário assim, 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 porque tem uma lei assim, assim, assim. Você está me entendendo? Mas Saul não quis saber, foi lá e matou. Deus pesou a mão, 3 anos de fome. Olha que coisa. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Pergunto: qual é a ordem hoje do céu? A ordem do céu hoje, do céu de Jesus, é salvar a todos aqueles pecadores que se arrependeram. E aqueles que não se arrependeram, qual é a ordem? Qual será a ordem? Eu vou repetir. A ordem do céu hoje, a ordem de Cristo, é salvar os pecadores arrependidos, correto? E os que não se arrependerem, faz o que com eles? Vamos na Bíblia? Vamos lá. Marcos capítulo 16 e versículo 16 também. Eu disse Marcos 16, 16. Diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, quem se arrepender será salvo.
Mas quem não crê, será o quê? Essa é a ordem do céu. Todo mundo diz assim: Deus é bom, Deus é amor, jamais vai lançar alguém no inferno. Não brinque com as coisas de Deus, meu irmão. Não brinque. Jesus fez uma aliança com a humanidade. Lembra? Os Geobonitas fez uma aliança com o povo de Israel, foram poupados. A aliança não pôde ser quebrada. E uma vez Saul quebrando a aliança, Deus pesou a mão, mandou 3 anos de fome para Israel, que eu acho pouco, né? Porque pessoas morreram. Aí trago para Cristo agora. Cristo fez uma aliança com a humanidade de salvar os arrependidos. Eu, como pastor, posso condenar alguém que o Senhor perdoou? Pregamos isso semana passada, não foi na quarta-feira. Se o Senhor perdoou a um pecador, eu, como pastor, posso interferir nisso e dizer assim: ei, você que está saindo do culto sem antes terminar, eu anulo todas as bênçãos da sua vida. Eu posso fazer isso? Eu, como pastor, posso usar o microfone, o altar da igreja e chamar alguém de perturbado, endemoniado? Eu não posso fazer isso. As pessoas vêm na igreja para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, não para levarem uma machadada na cabeça. O diabo se aproveita de uma falha. É possível que o pastor, o homem, erre, tal como Josué errou sem ter consultado a Deus. Ele errou. Fazer uma coisa sem a permissão de Deus, resultados, a mão de Deus vai o quê? E não queira saber o quanto a mão de Deus pesa. Então veja, se a ordem do céu é perdoar, salvar, aquele que crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. Mais uma referência, Mateus capítulo 10 e o versículo 32, a palavra diz o seguinte: portanto, Jesus está dizendo, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está onde? Que está no céu. Essa palavra é forte, não é? Mais uma vez, pessoal, a ordem do céu é salvar e perdoar quem se arrepende. A ordem do céu é lançar fora aquele que não creu, aquele que não se arrependeu. Castigo, morte eterna, condenação. Então não vamos aqui pensar que porque Deus é amor e que Ele vai salvar todo mundo. Se você pensa assim porque você não tem conhecimento bíblico. Você pensa assim porque você não consultou a palavra de Deus. Você está falando coisa da sua mente. E nós não seremos salvos porque achamos que estamos salvos. Seremos salvos pelas nossas ações. Seremos salvos por conta da nossa dedicação de fé e fidelidade a quem? E isso inclui obras, isso inclui temor, isso inclui fidelidade, isso inclui comprometimento. A salvação. Nós não podemos ser irresponsáveis de dizer assim, jogar tudo assim, Deus é amor, não vai ter coragem de condenar ninguém. Não, isso é errado. Se você pensa assim, você precisa ler a Bíblia. Ô bispo, eu não sei ler. Ok, se você não sabe ler, essa palavra que você está ouvindo agora não é difícil de você compreender. Eu estou lendo a palavra e passando para você a referência, não o fruto do meu pensamento. Alguém pode pensar? Pode, as pessoas são livres, existem muitos livres pensadores.
mas aquilo que é correto à luz da palavra de Deus. Não é a palavra de Buda que vai salvar, não é a palavra de Maomé que vai salvar, não é a palavra de qualquer outro pensador ou líder que vai salvar, ou profeta, inclusive palavra de profeta. Quem vai salvar é a palavra de Deus, quando você se enquadrar nela. Ponto. Então voltemos ao que estávamos falando sobre o termo da aliança. Uma vez os gibeonitas, fazendo uma aliança com o povo de Israel, fizeram aquilo para se salvar. Pergunto, o que você faria para você também ser salvo? Claro, faria a coisa correta. E qual é a coisa correta? Sexta-feira eu preguei uma palavra aqui dizendo, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve, porque encontrareis descanso, porque em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos meditar nisso? Isso é uma palavra evangelística. Jesus está dizendo: ei, você está perdido? Vem, eu te salvo. Jesus está dizendo: ei, você está doente? Vem a mim, eu posso te curar. A pessoa está deprimida, ela está pensando em morrer. Jesus diz: ei, não faça isso, venha até a mim, porque o meu jugo é suave. Em mim você encontrará paz e descanso. Está escrito? Descanso. E esse descanso aqui não é a morte. Descanso é descanso. É você dizer assim: olha, eu cansei de carregar aquele fardo de dor, aquele fardo de acusação, aquele fardo de pecado. Eu aceitei o convite de Jesus, Ele me perdoou, Ele me salvou. Hoje eu estou descansando, porque Ele me salvou. Glória a Deus, pessoal. Agora, para encerrar esse assunto, Jesus diz: vinde a mim. Pensa comigo. Jesus chama, as pessoas não vêm. Jesus convida, mas as pessoas não vêm. Mas se lhe chamarem e dizer assim: olha, vamos para Aracati, vai ter um carnaval lá que vai bombar, elas vão. Arrumam dinheiro, arruma alguém para colocar no trabalho, no seu lugar, arruma alguém para tomar conta do filho, e vai. Mas Jesus está de braços abertos, chamando. Vem, eu quero te salvar, eu quero entrar na sua vida, eu quero restaurar você. E a pessoa não vem. Alguém lhe liga e diz: olha, nós vamos hoje, vai ter uma festa na casa do fulano, vai ter muita cerveja, vamos lá. A pessoa vai. Então, existe o convite de Deus que foi feito, chegou até ela, e ela disse: não, depois eu vou, agora não. Mas o mundo lhe chama, ela diz: agora, vou agora. Lembre-se da parte B do versículo: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, e aí não é o bispo Márcio que está desejando isso, é a palavra que está alertando: será condenado. Depois as pessoas não vão poder dizer: ah, mas eu não sabia, ah, mas ninguém me alertou. Poxa, está sendo dito aqui. Está sendo dito aqui. Para terminar, o que você faria para ser salvo? Entrega a vida para Jesus. Isso não é um sacrifício para você. E ainda que fosse, porque se formos falar de sacrifício, Jesus foi o primeiro a fazer por nós, sim ou não? Entregar a vida para Jesus não é um sacrifício. Sim, entregar a vida para Jesus é o começo. Entregue. Em seguida, se batize nas águas. O processo de uma vida cristã começa depois do batismo, porque primeiro ela tem que crer. Seguida ela tem que se arrepender, e selando isso com o batismo,
arrependimento, batismo nas águas. Após o batismo nas águas, ela começa a ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, que é servi-lo dia a dia, não só sábado, não só domingo. Todos os dias serão santos para Deus. Sábado será santo, domingo será santo. E segunda-feira não será santa? Vamos pecar segunda-feira? Vamos pecar terça-feira? Vamos pecar quarta-feira? Vamos pecar quinta-feira? Para nós cristãos, nós não entendemos que apenas o sábado seja santo. Todos os dias seja santo. Amém? Todos os dias nós temos que honrar a quem? A Deus. Santificar a nossa vida para Deus, não só no domingo, não só no sábado, todos os dias. Isso é aliança. A minha pregação hoje está falando de quê? Aliança com... que Deus jamais quebra. O homem quebra a aliança. O Saul quebrou a aliança, né? Poderia ser, povo de Israel também várias vezes. Ixi, quantas vezes Israel quebrou a aliança? E aí o Senhor aboliu o sacrifício de derramamento de sangue de animal, rejeitou esse tipo de oferta e disse: estou farto de holocaustos, não quero mais. E o que Deus quer agora de nós? Agora eu termino. O que Deus quer de nós? Um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, você sabe do que você está fazendo, você não está em transe, você não está sonhando, você não está dormindo, você sabe o que você está fazendo, você está honrando a Deus, você está sendo fiel a Deus, você está dizendo para o diabo e para o mundo: eu não vou aceitar a sua oferta, maligno, porque eu tenho uma aliança com o meu Deus. Alguém vai te chamar: ô meu irmão, mas tem um lugar que é muito bom, na minha igreja pode isso, na minha igreja pode aquilo. Olha, a questão de poder ou não poder, pessoal, a palavra de Deus é para todos, é para presbiterianos, batistas, assembleanos. A palavra de Deus é para todos. A Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma linguagem só, mas o homem quer interpretá-la a seu modo, o homem quer interpretar ela do seu jeito, e aí que eles falham. E eu estou entregando para você uma palavra genuína e verdadeira. Se você não fez uma aliança com Cristo, convido a você a fazer hoje, antes da morte, porque lá atrás a ordem para Josué era matar todo mundo. Matou o povo de Jericó, matou sim o povo de Ai. E esses geobonitas correram e disseram: não faz isso com a gente, nós queremos ser aliados. E depois que apertaram a mão, não puderam mais quebrar a aliança. Josué cumpriu a aliança, Saul quebrou. A mão de Deus pesou, 3 anos de fome. Você não vai querer ser amaldiçoado ou condenado, você vai querer ser salvo. Então eu vou fazer uma oração agora. E se você está determinado, você entendeu a palavra e diz: eu quero fazer uma aliança com Deus, fica de pé que eu vou orar. Glorifica Jesus bem forte, igreja. Você que crê nessa palavra. Glória a Deus.